Agora, para finalizar essa nossa etapa, eu vou ter que buscar essa informação aqui, utilizando aquela nossa junção de fórmulas do índice e do CORRESP, para que a gente tenha todas as informações necessárias para as nossas tabelas e gráficos dinâmicos no futuro presentes nessa nossa tabela de registro de vendas. Eu vou utilizar a fórmula índice, a minha matriz onde estão os meus dados, eu vou vir aqui em lista de veículos e vou selecionar a data de compra dessa nossa tabela. Ponto e vírgula, CORRESP. O meu valor procurado vai ser a referência do meu veículo, ponto e vírgula. Matriz procurada, a gente volta aqui, então selecionamos as referências dos meus veículos, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula novamente, e como a gente tem apenas uma coluna nessa nossa matriz, a gente coloca 1, fecha, e pronto. A gente já tem a data de compra de todos esses nossos veículos. Eu vou formatar do formato correto aqui, que seria o de data abreviada, e a gente já tem o nosso primeiro índice funcionando. Então, para a gente retornar essas outras informações, a gente vai copiar ela, selecionar esse nosso intervalo, dar um Ctrl V, adaptar a largura das colunas, e aqui eu vou só fazer uma simples alteração. Em vez de retornar a data de compra, nesse caso eu vou criar um modelo e fazer essa alteração aqui para o ano e para a cor do veículo. E como a gente pode ver, o meu resultado do ano não está correto. O que a gente tem que fazer? Selecionamos essa nossa aba e vamos clicar em geral em vez de deixar no formato de data. Agora a gente já corrigiu aquele problema. E acabou faltando um valor aqui, no caso a gente vai pegar, copiar, em vez de cor a gente vai colocar o valor pago, e agora a gente formata da maneira correta esses nossos dados, e finaliza a nossa correlação dessa nossa tabela com essa nossa lista de veículos. Lembrando que conforme você for adicionando veículos lá, você vai puxar a referência e tudo isso aqui vai ser feito de maneira automática. E agora para retornar ao bairro, eu vou fazer um exemplo mais complicado para que vocês entendam como que vocês podem juntar fórmulas complexas. Nesse caso, se a gente vier aqui na nossa lista de colaboradores, a gente só tem a referência da loja. Então, quando a gente vem na nossa lista de lojas, eu vejo que a única referência que eu vou conseguir utilizar para então puxar o bairro é a referência da minha loja. Mas, aqui no nosso registro de vendas, a gente não tem nenhuma informação que a gente consiga utilizar como base para então procurar naquela nossa tabela. Então, o que eu vou precisar fazer para então conseguir encontrar essa minha informação? Eu vou ter que buscar baseado na referência do meu colaborador, vir aqui na minha lista de colaboradores, ver qual que é a referência da loja dele. Então, eu vou pesquisar essa referência aqui na lista de lojas para então retornar ao bairro. Ou seja, eu vou ter que fazer um índice e um CORRESP dentro de um índice em CORRESP. E não se preocupe, você vai ver que é bem tranquilo para você fazer essa junção de fórmulas, mesmo que elas sejam complexas, quando você fazer elas passo a passo. Então, a minha primeira etapa vai ser retornar qual que é a referência da loja desse colaborador aqui. Então, a gente vai colocar novamente a nossa fórmula índice. Qual que é a matriz que eu vou retornar meus dados? Eu vou vir aqui na minha lista de colaboradores e eu quero a referência da loja. Ponto e vírgula. A gente vai vir aqui. O número da linha vai ser o CORRESP. Vou aqui no meu registro de vendas. A referência do meu colaborador. Ponto e vírgula. A minha matriz procurada vai estar novamente aqui na minha lista de colaboradores. Seleciono esse intervalo. Ponto e vírgula 0. Fecho parênteses. O número da minha coluna vai ser 1. Fecho parênteses novamente. E pronto. E o que a gente retornou aqui? A gente sabe qual que é a referência da loja que aquele colaborador trabalha. E com essa informação, eu vou precisar usar novamente o índice CORRESP para retornar qual que é o bairro. Então eu venho aqui, vou colocar tudo isso entre parênteses, ou seja, isso aqui vai virar um argumento para o meu próximo índice e CORRESP. Aperto Enter. Então eu venho aqui, vou colocar a forma índice aqui fora, coloco mais um parênteses, matriz. Onde estão os meus dados? Eles vão estar aqui na minha lista de lojas, aqui no meu bairro, ponto e vírgula. Número da linha, a gente vai fazer o CORRESP e esse nosso valor aqui. Agora eu deleto esse meu último parênteses, ponto e vírgula, e a minha matriz procurada vai ser essa daqui, das referências, ponto e vírgula 0, novamente, fecho parênteses, pronto. E agora a gente conseguiu retornar de uma maneira fácil qual que é o nosso bairro, mesmo sem ter uma relação direta com aquela informação. Se você precisar, reveja esse conceito da nossa aula, porque ele vai ser muito útil para quando você precisar interligar informações e você não quiser ficar fazendo um monte de colunas extras para então procurar seus valores. Esse conceito também é utilizado em outros softwares, como por exemplo o Power Apps e o Power BI, que vão ser outros cursos que a gente vai ensinar aqui na Dados de Ação. Para finalizar, a gente vai utilizar o índice CORRESP para retornar aqui o nome do nosso colaborador, mas se a gente olhar aqui dentro, a gente tem dentro desse índice a referência da loja baseada nessa minha referência do colaborador. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar isso daqui tudo, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no nome, dar um Ctrl V, colocar igual aqui na frente, e em vez de retornar a referência da loja, eu vou colocar o nome. Agora eu vou vir, vou fechar esse meu último parênteses aqui, e eu já tenho o resultado de qual que é o nome de cada um daqueles nossos colaboradores.